Altera as leis N graus 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º, esta lei altera as leis N graus 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. Art. Segunda Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 35, A 43, A e 67, A. Artigo 35-A. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária serão iniciados por quadro resumo, que deverá conter e o preço total a ser pago pelo imóvel. Segunda, o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento, com destaque para o valor pago à vista, e os seus percentuais sobre o valor total do contrato. Terceira, o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário. Quarta, a forma de pagamento do preço com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas. V. Os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um. Sexta, as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de destrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do incorporador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente. Sétima, as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização. Oitava, as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no artigo 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial. Nona, o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de conclusão da obra pelo incorporador. X. As informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel, em especial quando o vinculem como garantia real do financiamento destinado à construção do investimento. X. O número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente. 12. O termo final para obtenção do auto de conclusão da obra, habite-se, e os efeitos contratuais da intempestividade prevista no artigo 43-A desta lei. Primeiro, identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual, essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Segundo, a efetivação das consequências do desfazimento do contrato, referidas no inciso 6º do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no 4º do artigo 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 43-A. A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Primeiro, se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do 8º do artigo 67-A desta lei. Segundo, na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso pro rata dae, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato. Terceiro, a multa prevista no 2º deste artigo, referente à mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação.
Artigo 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante destrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas cumulativamente, e a integralidade da comissão de corretagem. Segunda, a pena convencional que não poderá exceder a 25% da quantia paga. Primeiro, para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. Segundo, em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no primeiro deste artigo, pelos seguintes valores: e quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel. Segunda, cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores. Terceira, valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente a 0,5%, 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, pro rata dae. Quarta, demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato. Terceiros, débitos do adquirente correspondentes às deduções de que trata o segundo deste artigo poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída. Quarto, os descontos e as retenções de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel. Quinto, quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31A a 31F desta lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindose, nessa hipótese, que a pena referida no inciso 2º do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% da quantia paga. Sexto, caso a incorporação não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação de que trata a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única após o prazo de 180 dias contado da data do desfazimento do contrato. Sétimo, caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorrido o prazo a que se referem os 5º ou 6º deste artigo, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 dias da revenda. Oitavo, o valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do 7º deste artigo deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel. Nono, não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto que o subirogue, nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja a devida anuência do incorporador e a aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica do comprador substituto. 10. Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. 11. Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo a que se refere o 10 deste artigo. 12. Transcorrido o prazo de 7 dias a que se refere o 10 deste artigo sem que tenha sido exercido o direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação imobiliária, conforme disposto, segundo do artigo 32 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 13. Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de destrato, definir condições diferenciadas das previstas nesta lei. 14. Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com pagamento parcelado com ou sem garantia real, de promessa de compra e venda ou de cessão e de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizado o leilão no contexto de execução judicial ou de procedimento extrajudicial de execução ou de resolução, a restituição far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução em geral. Art. Terceiro, a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do artigo 26 desta lei, e o preço total a ser pago pelo imóvel.
Segunda, o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário. Terceira, a forma de pagamento do preço com indicação clara dos valores e vencimentos das parcelas. Quarta, os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um. V. As consequências do desfazimento do contrato, seja mediante destrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente. Sexta, as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização. Sétima, as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no artigo 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento comercial. Oitava, o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo de vistoria de obras. Nona, informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel. X, o número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente. X, o termo final para a execução do projeto referido no primeiro do artigo 12 desta lei e a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras. Primeiro identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual, essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. Segundo, a efetivação das consequências do desfazimento do contrato, mencionadas no inciso V do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no 4º do artigo 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens: e os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75%, 75 centésimos por cento, sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador. Segunda, o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10%, do valor atualizado do contrato. Terceira, os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente. Quarta, os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e ou rescisão. V. A comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. Primeiro pagamento da restituição ocorrerá em até 12 parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência. E em loteamentos com obras em andamento, no prazo máximo de 180 dias após o prazo previsto em contrato para a conclusão das obras. Segunda, em loteamentos com obras concluídas, no prazo máximo de 12 meses após a formalização da rescisão contratual. Segundo, somente será efetuado o registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado, na forma e condições pactuadas no destrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do artigo 32 desta lei. Terceiro, o procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. Art. 34. Primeiro. Segundo, no prazo de 60 dias contado da constituição em mora, fica o loteador, na hipótese do caput deste artigo, obrigado a alienar o imóvel mediante leilão judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997. NR. Art. 35.
Se ocorrer o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tiver sido realizado o pagamento de mais de um terço do preço ajustado, o oficial do registro de imóveis mencionará esse fato e a quantia paga no ato do cancelamento, e somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote, mediante a apresentação do distrato assinado pelas partes e a comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser restituído ao adquirente, na forma do artigo 32-A desta lei, ao titular do registro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à sua disposição no registro de imóveis. Terceiro, a obrigação de comprovação prévia de pagamento da parcela única ou da primeira parcela como condição para a efetivação de novo registro, prevista no caput deste artigo, poderá ser dispensada se as partes convencionarem de modo diverso e de forma expressa no documento de destrato por elas assinado. NR. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 27 de dezembro de 2018, 197º da Independência e 130º da República. Michel Temer Torquato Jardim Eduardo Refinete Guardia. Este texto não substitui o publicado no DOU de 28 de dezembro de 2018.